Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar aqui, reunido no nome do Senhor Jesus, confiando na promessa de que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Então, se você estiver sentindo ou não, eu só preciso que você entenda, Jesus está aqui neste lugar. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versículo 3. Diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O tema da mensagem essa noite é unidade com propósito. Nós acabamos de ler um texto onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele faz uma recomendação à igreja de Éfeso, mas essa recomendação nós sabemos, se chegou até nós, é porque ela serve para toda a igreja, por todas as gerações, até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Tudo aquilo que está escrito aqui serve para a igreja, não importa o tempo, não importa o lugar em que ela esteja. Então é a voz de Deus falando com cada coração aqui. Ele diz: faça todo o esforço, se dedique, trabalhe para conservar a unidade do Espírito. Através do quê? Através do vínculo da paz. Mas eu queria explicar para vocês nessa noite a diferença entre união e unidade, porque ele está falando sobre a unidade do Espírito. E nós vamos falar sobre ter unidade, mas com um propósito. Primeiro precisamos saber o que é unidade, ou qual a diferença entre a unidade e a união. A diferença fundamental, amado irmão, é que união é o ato de ajuntar pessoas. União é o ato de ajuntar pessoas, ou coisas sem que elas deixem de ser indivíduos distintos. Enquanto unidade é quando essas partes que se uniram se torna uma única coisa. Amém? A Bíblia fala, Jesus fala, sobre a importância de não apenas estarmos em união, mas estarmos em unidade. União é 50 pessoas no mesmo espaço. Unidade é 50 pessoas que se tornam uma só, com um propósito, com um objetivo. Amém? Então nós entendemos que a unidade da igreja é quando todos estão no mesmo propósito. Todos estão em concordância, falando a mesma língua, na mesma visão. É como se um grupo de 100 pessoas se tornasse uma só pessoa. E ninguém de fora consegue diferenciar ou distinguir um do outro. Quando uma pessoa me vê e me ouve falar, ela vai perceber, peraí, mas é igual o irmão ali, é igual o outro aqui, parece que estou falando com a mesma pessoa. Apesar de sermos pessoas distintas e diferentes, em Cristo nos tornamos um só. Aleluia. Uma vez eu ouvi um pregador falar que o melhor exemplo para explicar a unidade é o purê de batatas. Quem gosta de purê de batatas, dá um glória a Deus. Eu não sei quem foi o inventor, quem teve essa ideia de pegar batatas, amassar, deixar elas juntas e amassar até que elas se tornem uma coisa só. Às vezes você pega 5 batatas, pega aquelas batatas, minha esposa fala assim, quando você for lá comprar a batata, pega as maiores que você achar. E eu sempre procuro as maiores e as que têm uma aparência melhor. E aí, eu amo purê, sempre gostei muito de purê de batata. Aliás, minha esposa faz um ótimo purê. E é interessante notar que 5 batatas, elas não conseguem ser localizadas quando elas se tornam purê. Depois que você vê o purê pronto, você fala, você não sabe nem quantas batatas foram necessárias, você não sabe. Você vê uma única coisa. Vira uma única pasta, mas elas não eram uma única coisa, elas eram 5.
ou 10, mas de tanto que elas foram amassadas e juntadas a se tornar uma única coisa. Agora, união seria 5 batatas que continuam, às vezes estão até perto uma da outra. Quando você compra batata frita, né? Você come, às vezes coloca ali num recipiente, num saquinho. Ali é uma união de batatas. Vários palitos de batatas estão juntos, mas não são uma coisa só. Você consegue contar. Aqui tem 10, aqui tem 15 palitos de batata, mas no purê não. Então Deus não nos chamou para ser como as batatas que continuam de maneira individual. Apesar de estar juntas, não se tornam uma única coisa. Deus nos chamou para ser como purê de batata. Amém? Eu queria que você repetisse comigo. Deus me chamou para ser como um purê de batata. Aleluia. Juntamente com a igreja. Então, uma coisa só. Uma coisa só. Então, a unidade da igreja é muito importante, pois sem ela não vamos prevalecer, não vamos ter vitória, não vamos cumprir a nossa missão aqui na terra, a nossa missão aqui no mundo. É a nossa missão especificamente na cidade de Sales. Se você está em Sales, é porque Deus tem uma missão com você aqui. Eu vim para cá, e eu não vim apenas, eu sempre tenho falado isso, né? Eu não vim apenas pensando, lá é um lugar mais seguro. Lá tem um ar mais puro. Lá tem acesso ao rio, às praias de rio. Lá para os meus filhos vai ser melhor. Eles podem brincar na rua tranquilamente, tem menos roubo, menos problemas, menos poluição. Seja poluição normal, seja poluição sonora, poluição visual, não tem nada disso. Então é maravilhoso. Tinha muitos amigos meus que moravam em São Paulo que também tinham o desejo de morar no interior, qualquer cidade do interior. Por quê? Eles queriam ter mais qualidade de vida. E todos eles falavam a mesma coisa, ainda que eu ganhasse 3 vezes menos, eu iria para ter qualidade de vida. Porque não adianta ganhar muito dinheiro e não ter como usufruir, não ter qualidade de vida. Então, qualidade de vida poderia ser uma motivação, ou a única motivação de eu estar aqui, mas não é. Eu tenho consciência de que a minha principal motivação é: Deus tem uma missão para mim aqui nessa cidade. Deus tem um propósito para mim nessa cidade. E esse propósito não é para eu viver sozinho, é para eu viver com a igreja e como igreja. E juntos no mesmo propósito vamos glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor será exaltado. Então, a unidade é importante. Sabemos que a divisão é terrível. Uma igreja dividida, ou composta por pessoas que têm propósitos individuais, sonhos particulares, não é uma coisa boa, não vamos chegar muito longe. Se cada um aqui pensar apenas em si, nós não vamos chegar muito longe. Agora, sabe o que é pior do que a divisão da igreja? Sabe o que é pior do que a divisão da igreja? É ter a unidade, mas com um propósito errado. Ter unidade com um propósito errado. A gente se torna uma só pessoa, mas seguindo um propósito errado. Isso é pior do que se a gente tivesse dividido. Isso é pior do que se cada um viver no egoísmo, no individualismo. Pior do que ser egoísta e individual é ser unido, ser uma só pessoa, mas seguindo um propósito errado. Vou te dar alguns exemplos de unidade com o propósito errado. O povo alemão, no tempo de Hitler, eles viveram unidos no mesmo propósito, seguindo o seu líder, Hitler. E a gente sabe no que deu esse propósito, né? Qual era o propósito? Porque alguns pensam assim, não, mas os alemães não queriam isso. Era só o Hitler que queria isso, mas ele não ia fazer nada sozinho, ele não ia conseguir fazer nada sozinho. Ele primeiro teve um trabalho de convencer as pessoas, de ter uma raça pura, ariana,
aonde não ia entrar judeu, mas também não ia entrar outros tipos de povos. Mas ele focou em especial nos judeus. E houve não apenas um extermínio, um massacre, mas houve tortura e houve até experiências feitas em laboratório, onde eles tinham o prazer de deformar judeus. Muitos foram mortos, sim, mas outros foram maltratados, torturados, deformados fisicamente. Então, eles estavam unidos no mesmo propósito, mas esse propósito era errado. Então não adianta eu e você sermos um, mas vivermos sem propósito ou com um propósito errado. Eu lembro também do Estado Islâmico. Teve um período onde o Estado Islâmico ele começou a perseguir muito, os cristãos, começou a matar os cristãos, só que eles começaram a planejar o crescimento desse tipo de ideologia e pensamento. Então eles começaram a recrutar jovens no mundo inteiro. Jovens no mundo inteiro usando o seu computador. Eu lembro de um período, alguns anos atrás, eles estavam sendo recrutados. Eles ofereciam então uma recompensa, eles ofereciam, fazia toda aquela ilusão sobre um paraíso com 1000 virgens para aqueles que morrerem pela causa. E eu sei de jovens brasileiros que desejaram se filiar ao Estado Islâmico, acreditando nas promessas que eles traziam. Então, o Estado Islâmico, ele juntou pessoas na região deles e até fora do país deles, num mesmo propósito. Qual era o propósito? Matar cristãos. Hitler queria matar judeus, o Estado Islâmico queria matar cristãos. E é interessante notar que o próprio Satanás, ele vive uma unidade com os demônios. Satanás e os demônios, eles têm o mesmo propósito. Porque em Marcos 3:24, olha comigo aí, Marcos 3:24. Olha o que Jesus disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo, estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Então, o inferno, o reino das trevas, eles são unidos no mesmo propósito, mas o propósito é errado. O propósito é maligno. Então não basta estarmos unidos, não basta vivermos a unidade, nós não precisamos viver qualquer unidade, nós precisamos viver a unidade do Espírito. É isso que diz o texto básico que nós lemos. Façam um esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Então toda comunidade é uma comum unidade, ela tem um propósito. Toda comunidade, ela anda por esse mesmo propósito. Nós aqui somos uma comunidade de pessoas que seguem a Jesus Cristo. E o nosso propósito deve ser único e exclusivamente seguir a Jesus Cristo. Não adianta estarmos unidos para seguir os meus projetos, os meus sonhos, os meus planos. Ou todo mundo aqui se unir para fazer o seu plano, seguir o seu sonho. Todos nós estamos aqui para seguir os sonhos de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus. Estamos aqui para seguir a Jesus e fazer a sua vontade. E por isso precisamos ser um só, ter o mesmo pensamento. Nós precisamos ter a mesma visão. Então o alvo ou o propósito certo para viver a unidade da igreja se encontra na Bíblia. Olha comigo. João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. João 17, 20, nós vamos ler até o 23. Olha o que Jesus diz: a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Porque para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti.
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Aleluia. Qual é o propósito certo para a unidade da igreja? Qual que é? Está aí no versículo 23. Mostrar que Jesus foi enviado. Por quê? Porque Deus nos amou. Deus nos amou. Aleluia. Então mostrar o amor de Deus, espalhar o amor de Deus por onde nós passarmos. Este é o propósito da igreja. Aliás, nós precisamos começar amando uns aos outros, porque Jesus diz na sua palavra: se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se você quer ser reconhecido como um discípulo de Jesus, eu queria que você entendesse algo nessa noite. Não é por carregar a Bíblia debaixo do braço que você vai ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Não é por se vestir como um crente, como um evangélico padrão. Não é porque você frequenta uma igreja, mas é porque você ama os seus irmãos em Cristo. Pelo amor que nós temos uns pelos outros, todos lá fora vão saber que nós somos discípulos de Jesus. E assim estaremos dentro do propósito da nossa unidade, que é um grupo de pessoas que se juntam, mas que se tornam uma só pessoa. O apóstolo Paulo também falou sobre a unidade. Então é o texto base, nós falamos aqui, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? No próprio contexto, o apóstolo Paulo explica sobre a verdadeira unidade da igreja. Acompanhe comigo, Efésios 4, do verso 1 ao 6. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, nós estamos aqui juntos, seguindo vários deuses. Nós estamos aqui juntos, seguindo um único Deus. O mesmo Deus. Há um só Deus, há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo. Nós cremos, como uma unidade que somos, em um só batismo. Aleluia. E temos uma só esperança. A nossa esperança não se resume a esta vida. A nossa esperança está na eternidade. Estávamos mortos, perdidos em nossos pecados e transgressões, mas Ele nos vivificou. Ele nos deu uma nova vida e nos deu a promessa da vida eterna. Estamos unidos no mesmo propósito. Temos a mesma esperança. A nossa esperança é a vida eterna. Até chegar lá, uns podem ser um pouco mais... alguns podem ter uma condição melhor do que o outro, mas todos vão viver pela fé. Todos vão ter que enfrentar o pecado. Todos vão ter que lutar contra si mesmo. Até chegar um dia em que todos nós viveremos a perfeição em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13. Ainda faz parte do contexto. Texto base, ele é cercado por um texto que vem antes e um texto que vem depois. Isso nós chamamos de contexto. Para a gente entender melhor um versículo, precisamos entender o que vem antes e o que vem depois. Porque se eu pegar um versículo isolado, há uma grande chance de nós criarmos uma doutrina errada. Então, Efésios capítulo 4, versículo 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. O propósito do Senhor Jesus é que todos possamos atingir a maturidade, por meio da unidade da fé e do conhecimento de Jesus Cristo. O propósito é que cada um atinja a maturidade. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Lembrando que Jesus não vem buscar pessoas individualmente, Jesus vem buscar a igreja. A igreja é uma só, não existe várias igrejas. Nós sabemos que existem denominações, várias instituições religiosas que compõem parte da igreja do Senhor Jesus. A igreja não é só o povo que se reúne aqui. A igreja é o povo que se reúne em casas, em outras igrejas, pelo Brasil e pelo mundo, onde estiver pessoas que creem verdadeiramente no Senhor Jesus, ali estará a igreja do Senhor. Então, Jesus vem buscar uma igreja, e nós precisamos cada vez mais crescer em unidade, para atingir a maturidade e para chegar mais próximo daquilo que Jesus foi neste mundo, como ser humano, como homem que foi. Então esse é o propósito de Deus, e Ele quer que cada um cumprindo a sua função, cada um se desenvolvendo, e cada um unidos em um mesmo propósito. Ele quer que a gente cresça e se edifique uns aos outros em amor, na medida que cada um faz a sua parte. É isso que diz o apóstolo Paulo. Está entendendo essa mensagem, amado irmão? Você entendeu a diferença entre unidade e união? União, 50 pessoas juntos. Unidade, 50 pessoas que estão tão ligadas umas às outras que elas se tornam uma só. Aliás, isso é representado através do casamento também, né? A Bíblia fala que quando o marido deixa o seu pai e sua mãe e une-se à sua esposa também deixou o pai e a mãe, e os dois se unem, ambos se tornam uma só carne. São duas pessoas com histórias diferentes. São duas pessoas que tiveram formação, experiência, vivência diferente. Culturas, costumes diferentes. Mas quando elas se unem, o propósito é que elas sejam uma só pessoa. Que os dois se tornem um só. Por isso que muitas vezes as pessoas da própria família falam assim: nossa, ele mudou, ela mudou. Porque ela pegou um pouquinho dele, ele pegou um pouquinho dela. E os dois, em unidade, se tornaram uma coisa só. Que tem um pouquinho de um pouquinho do outro. Então nós juntos, meus irmãos, em unidade, não apenas união, nós, de fato, nos tornamos uma só pessoa. Não deixamos as nossas individualidades, né? A nossa cultura, a nossa formação, mas a gente acaba se juntando, entendendo. Mas isso é possível quando a gente estreitar os relacionamentos, quando a gente tiver mais vínculo, mais comunhão uns com os outros. Por isso que eu sempre tenho falado, ser igreja não é apenas frequentar templos, não é apenas frequentar o prédio que tem uma placa de igreja. Ser igreja é o dia a dia, a nossa convivência. Quando nós nos relacionamos, participamos das refeições juntos, nós estamos promovendo a comunhão e a unidade do Espírito. Quando eu começo a falar daquilo que Deus fez comigo e edifica você, e você fala do que Deus fez com você e me edifica, nós estamos trabalhando pela unidade do Espírito através do vínculo da paz.
Por que ele fala o vínculo da paz? Porque, meu irmão, para se tornar uma só pessoa com outras pessoas, você precisa deixar o espírito de guerra. Você precisa ser um pacificador. Você precisa, em nome da paz, muitas vezes abrir mão do seu jeito, das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus planos, por algo maior, por um plano maior. E não é para você seguir o plano do seu irmão, é o plano de Deus. Quando cada um de nós abre mão dos próprios planos para seguir o plano de Deus, aí a vontade de Deus é realizada com excelência. E eu queria que você entendesse, meu irmão, não adianta estar em unidade, precisamos estar unidos no propósito correto. Porque se você se unir a alguém num propósito errado, é melhor se dividir. Existe uma divisão que é permitida na Bíblia, e essa divisão foi realizada inclusive por Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele rompeu com o sistema religioso que ele estava inserido. Martinho Lutero era um monge católico, e nos tempos dele, lá para o ano de 1517, ele percebeu que a igreja em que ele estava inserido estava vendendo a salvação por meio de indulgências. E ele então confrontou aquela prática, aquele ensino, mas ninguém quis ouvir. Ele foi inclusive perseguido, até que ele rompeu. Ele simplesmente dividiu a igreja de uma certa forma, porque ele não foi sozinho, algumas pessoas seguiram ele. Mas, apesar dele trabalhar por essa divisão, ele só o fez porque não queria viver qualquer tipo de unidade. Ele queria viver a unidade do Espírito. Ele queria estar focado e queria ser fiel às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus. E na Palavra de Deus, ele aprendeu que a salvação é somente pela graça, por meio da fé. Ninguém precisa pagar um centavo para receber a salvação. Ninguém precisa pagar um centavo também para receber uma oração por cura, para Deus realizar algum milagre. Jesus disse: vocês receberam de graça, deem também de graça. De graça recebei, de graça dai. Então ele foi chamado de protestante, e todos nós hoje que somos evangélicos somos chamados pelos católicos por protestantes. Por quê? Nós protestamos contra os erros doutrinários, contra o desvio da palavra de Deus, para seguir uma tradição com propósitos errados, que não era o propósito de Deus. Era o propósito apenas de arrecadar dinheiro para construir ou terminar a Basílica de São Pedro. Era um projeto de poder, e nós sabemos como se tornou hoje, o que virou, né, o Vaticano. De fato, é a instituição mais poderosa que existe no planeta. E Martinho Lutero, ele protestou. Falou: não, a gente tem que voltar para a simplicidade, para a fidelidade às Escrituras Sagradas. Então nós somos protestantes porque seguimos o exemplo de um homem que se rebelou contra o sistema errado. Não basta estar unido, tem que estar unido no propósito certo. Então, se você encontrou, meu irmão, um propósito certo, se una e se torne uma só pessoa, uma só substância. Todos temos que viver em concordância, sim, mas pela causa de Cristo. O alvo da nossa unidade é Cristo Jesus. Amém? Então eu quero aqui enfatizar, meu irmão, lute, trabalhe, se dedique para conservar a unidade do Espírito. É o Espírito que traz a unidade na igreja. Só que ele fala que nós temos uma responsabilidade de trabalhar para mantê-la. Não devemos dar espaço para divisões. A divisão é uma coisa terrível. Nem mesmo o inferno é dividido. O inferno, eles se unem. Porque uma casa dividida, ela se autodestrói. Nós não queremos nos autodestruir. Nós queremos avançar, nós queremos de fato prevalecer, mas quem nos faz prevalecer é o Senhor. Quem nos faz prevalecer é o Espírito de Deus. E por isso nós precisamos estar na unidade do Espírito. Não é qualquer unidade, não é qualquer vínculo, é o vínculo que vem pelo Espírito. E a paz é o instrumento utilizado para isso. Então temos que viver em concordância, mas pela causa de Cristo. Meu irmão,
Nós estamos percebendo aí que a política, nos últimos anos, ela mais dividiu do que ajudou as pessoas. Quem concorda que a política mais dividiu do que ajudou necessariamente as pessoas? Cada um, de cada lado, com o seu projeto de poder. Às vezes a gente não entende, né? Como pode a pessoa acreditar e seguir esse fulano? Não, esse fulano é ladrão, esse fulano é isso, porque ela acreditou nas promessas daquele homem. E aí os que estão do outro lado falam assim, como pode esse povo seguir esse outro homem? Eles não estão vendo as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. Então cada um fica assim, pega só aquilo que lhe convém, e acaba inclusive endeusando dos dois lados. A gente viu isso acontecer, e só foi família se dividindo, até mesmo igrejas se dividindo. E é interessante que muitos se uniram pela causa e pela ideologia de político, mas não querem se unir pela causa de Cristo, pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Nós precisamos viver a unidade, avançando e militando pelo reino de Deus. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não é desse mundo. Então a nossa militância, a nossa luta tem que ser pela causa de Cristo. Os políticos que estão aí hoje vão passar, eles vão morrer. E as ideologias de ambos os lados, elas têm erros e defeitos e fracassaram na história. De um e de outro lado a gente vê assim, não, todos os problemas vão acabar, as promessas são sempre essas. Vai acabar a fome, vai acabar a injustiça, vai ter segurança, vai ter isso, vai ter aquilo. Meu irmão, sem Cristo, o pecado vai continuar reinando. A injustiça, a corrupção vai continuar reinando. A solução, meu irmão, é Cristo. Não é ideologia A ou B. É Cristo Jesus. Então você quer mudar a sociedade? Comece sendo um bom cristão. Ame os seus irmãos e mostre para o mundo que você é um discípulo de Jesus. Aí você vai começar a fazer diferença na sociedade. A Bíblia fala que é através do amor que nós vamos de fato mostrar a diferença. E a história nos conta, amado irmão, histórias de grandes avivamentos que aconteceram na Inglaterra, em outros países da Europa, mostra que a criminalidade diminuiu quando o Evangelho começou a ser propagado pela Europa. Quando o Evangelho genuíno começou a ser pregado na Europa, as pessoas foram se convertendo. E aí o que roubava parava de roubar, o que mentia parava de mentir. Quem enganava parava de enganar. Sabe o que aconteceu? Acabou. Teve lugares, teve cidades onde a polícia não era mais necessária. Por quê? Não tem crimes. Acabou os crimes. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é ideologia humana, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos estar unidos, mas não para militar por político A, político B, mas unidos para militar por Cristo Jesus. É claro que a nossa identificação, se for analisar a política, é muito mais para o lado do conservadorismo. Nós temos uma tendência mais à direita. Porém, a gente sabe que mesmo a direita tem falhas, tem erros. Ela é limitada. Ela, inclusive, incentiva o capitalismo. O capitalismo, ele de fato se provou como algo muito mais eficaz, obviamente, do que o comunismo, nos lugares onde ele foi implantado. Porém, nós sabemos que o capitalismo, ele fere alguns princípios da palavra de Deus, como o amor ao dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, volto a dizer, temos uma tendência mais à direita, pelo conservadorismo. De fato, preservar a família, os bons costumes, os valores, a moral judaico-cristã, é isso. Mas nós sabemos que tem corrupção de todos os lados.
Na direita, no centro e na esquerda. Agora, é por isso que eu volto a dizer, para encerrar essa mensagem, nós como cristãos devemos parar de militar por direita, por centro ou esquerda. Temos que militar pela causa do alto. Amém? Nem direita, nem esquerda, nem o centro. É o alto. Vem do alto. As ideias que fazem sermos unidos como um só corpo, elas vêm do alto. Se coloque de pé em nome de Jesus.